E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, quando nós falamos de fé, não estamos tratando de religião. Quando nós falamos de fé, estamos tratando de vida. Vida. Só para você ter uma ideia, só para você pensar um pouquinho, pensa um pouquinho comigo. Por exemplo, onde é que eu posso me incluir no contexto da fé? Por que a fé é fundamental para a nossa vida? Por que Deus coloca a fé como princípio da vida? Só para você ter uma ideia. Nós tivemos, infelizmente, o avião alemão que caiu lá nos Alpes franceses nessa terça-feira passada. Por que caiu? Foi falha técnica? Não, não foi falha técnica. O próprio copiloto jogou o avião contra as rochas daqueles Alpes. Quer dizer, ele queria se matar, mas não fazia a mínima questão de matar outras tantas pessoas, 150 pessoas no total. E a fé? Onde é que está a fé? Quando uma pessoa vive pela fé, ela está conectada com Deus, porque a fé é a conexão, é a comunicação entre o ser humano, a criatura e o Criador. Então, quando a pessoa está ligada na fé e vivendo pela fé, antes dela pegar um avião, ela ora e diz: Senhor, eu peço que o Senhor coloque anjos poderosos para guardarem esta aeronave e nos levar ao nosso destino com segurança e em paz. Porque eu faço isso. Eu sempre uso esta oração e eu creio que Deus me ouve. Eu tenho certeza que Ele me ouve. Então, imagine você, se naquele avião de 150 pessoas tivesse apenas uma pessoa que tivesse feito essa oração antes de o avião decolar, aquele avião não teria caído. Por que ele caiu? Por que ele foi jogado contra as rochas, matando todas aquelas pessoas? Porque o copiloto estava endemoniado. O copiloto estava possuído por uma entidade do inferno. E por causa dessa entidade, ou desse encosto, o copiloto jogou o avião naquele vale. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, imagine quantas pessoas neste mundo estão endemoniadas, possuídas pelo mal. Às vezes o médico vai fazer uma cirurgia e ele está possuído. Às vezes ele está possuído por um problema grave na família e ele está oprimido, perturbado, mas mesmo assim ele vai cumprir a sua função e vai fazer a cirurgia. Eu pergunto, quem é que teria coragem, sã consciência, de se submeter ao tratamento desse médico? Eu não teria. Mas quem pode ter o discernimento de que ele está sendo usado pelo mal? Também poucos teriam. Mas quando o paciente vive pela fé, antes dele se submeter ao tratamento médico, ele ora a Deus: ó Deus, dirija as mãos, a mente do médico que vai fazer a cirurgia. Da mesma forma, é com respeito a todas as demais profissões. Você chama um encanador para fazer o conserto na sua casa.
conserto da água que está vazando. Se vem um encanador, se vem um sujeito endemoniado fazer o serviço, ele vai piorar a situação. Vai lhe cobrar caro e você vai pagar e ainda vai ter o prejuízo de ter que fazer outra vez. Se você pega um automóvel, vai sair na estrada para passar o seu fim de semana fora, e aí, se você não depende de Deus, não depende da fé, não depende de uma oração a Deus, ó Deus, guarda-me nessa viagem, ponha anjos poderosos, amarrando os endemoniados, os bêbados, os tóxicos dependentes, para que eles não venham atravessar no meu caminho e haja acidente comigo. Você está usando a fé. Você está usando a fé, porque a oração é um instrumento da fé. A oração é um instrumento da fé. Quando nós usamos a fé como instrumento de defesa, de ataque contra o inferno, nós alcançamos os nossos objetivos, nós alcançamos o nosso sucesso. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é fundamental na vida do ser humano. Então, você que me ouve, pense comigo, minha amiga, meu amigo. De repente você é uma pessoa religiosa, você tem uma religião, mas você não usa a sua fé. Então, o que adianta a sua religião? Não adianta coisa nenhuma. Por isso que eu costumo enfatizar que a fé não tem nada com a religião. Quantas pessoas têm religião? Eu até acredito que dentre aquelas pessoas que estavam nesse avião que caiu, tinha muitos religiosos, muitas pessoas que aparentemente tinham uma religião. Ou tinham uma religião, mas não tinham a fé que neutraliza o poder do mal. Aí, o que acontece? Acontece o que aconteceu. Desastre, morte. E não tem mais jeito. Você está me ouvindo neste momento, minha amiga e meu amigo ouvinte. E você tem vivido uma vida nos limites da mesquinharia, da miséria, da infelicidade. Você tem vivido por viver. Você tem empurrado a vida. É o caso desse piloto, com o piloto. Ele não queria mais viver, mas não fez questão de levar consigo mais 149 pessoas. Ele não fez questão. Ele não fez nenhuma objeção. Então, a gente tem que ver o seguinte: a fé é algo pessoal e intransferível. Intransferível. A fé sobrenatural, ela vem de Deus para que nós possamos nos defender a nossa vida diante de tantas coisas ruins, tantas injustiças, tantas coisas desgraçadas que têm acontecido na face da terra, em todo o mundo. Não é só aqui no Brasil, não, mas em todo o mundo. Nós vivemos num mundo cão. E só sobrevivem aquelas pessoas que vivem pela fé. Então, como é que a pessoa pode crer num Deus tão grande e viver uma vida tão insignificante? Como crer na vida e viver na morte? Hã? Como é possível isso? Deus nos tem dado o fôlego, o seu fôlego, o fôlego da vida, para que através da fé nós venhamos obter a essência de Deus. Quem tem fé conquista o que quer. Essa é a realidade. Mas não a fé religiosa. Não a fé que leva as pessoas a obrigações, a imposições e preconceitos humanos. Não.
Não a fé refém das religiões, não. Mas a fé que leva a pessoa a confiar na palavra de Deus. Essa é a fé sobrenatural. Quando você, quando eu, quando nós depositamos a nossa fé, a nossa vida, a nossa confiança, a nossa certeza nas promessas de Deus, então a nossa fé é uma fé útil, é uma fé que traz para nós o que a gente quer. Essa é a realidade. Essa é a puríssima realidade. Você que me ouve neste momento tem fé. Por exemplo, é o caso daquela pessoa que diz assim, eu gostaria tanto de realizar esse sonho. Ela tem um sonho e não sabe como realizá-lo. E ela diz, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já tentei isso, eu já tentei a sorte, eu já fiz trabalhos de bruxaria, eu já fiz oferendas, eu já fiz das tripas coração para alcançar esse sonho e não consegui. Então, nós, da Igreja Universal do Reino de Deus, usamos a fé como instrumento de conquista. E essa é a razão porque amanhã